Olá, amigos, boa noite. Que bom mais um tempo de estudo. Em nome de Jesus, dos nossos amigos espirituais, que nós possamos fazer aqui e agora um, um trabalho agradável e prazeroso e útil para nós todos. Tá bom? Vamos nos unir nesse esforço de levar a doutrina espírita adiante, estudando nos livros de estudos de Emmanuel e Chico Xavier, a coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida a lição é o cristão e o mundo, para que nós possamos trazendo a palavra de Emmanuel, trazer Jesus um pouquinho mais perto de nós. Se seja. Vamos ler. O cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos 4:28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. É muito difícil, não é fácil. Emmanuel já começa a lição: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Quando você encontra alguém espiritualmente mais elevado, esteja certo de que ele já passou, nessa encarnação ou em outras, por muitas situações que o levaram a crescer. Ou dor, ou dificuldade, que o levou a buscar no estudo, na perseverança, na luta, o crescimento do seu espírito. Porque o nosso espírito necessita trabalhar para crescer. O trabalho é fundamental ao crescimento do espírito. Quando você vê um espírito mais elevado, é porque ele trabalhou muito por essa elevação. Então, Emmanuel nos diz: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. É verdade, os ensinamentos de Jesus, todos eles eram, quase que todos, mostrando a natureza, comparando com a natureza. Quando ele ensinava uma determinada coisa, ele comparava com a árvore, com o tempo, com o mar, com a natureza. Ele colocava a natureza, que é criação divina, como paradigma para o ensinamento das lições do nosso Pai. Maravilhoso, Jesus divino, divino. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga. Como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Isso também foi um simbolismo que Jesus usou como paradigma, que foi a erva, a espiga de uma determinada semente. No caso, vamos falar da espiga de milho. A espiga, ela surge, mas ainda não tem a semente. Depois a semente aparece e depois, finalmente, vem os grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. O mundo cobra incessantemente daqueles que querem crescer. Quando você está estagnado, quando o espírito se mostra revoltado, estagnado, despreparado, sem um objetivo determinado para o alto,
esse não é muito apreciado, não. Não, ou seja, não é muito procurado para desistir do seu intento. Mas se ele quer buscar as coisas de Deus, se ele se prepara para subir, automaticamente aparece aquele que o puxa para baixo. Por isso, Emmanuel nos diz, nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Exatamente, o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Está lá nas vulgaridades, ou seja, nas coisas efêmeras do mundo, vivendo a sua vida normalmente, entre aspas, que ele acha normal, que ele acha útil para ele naquele momento, é aquilo que ele conhece como bom. E ele vai vivendo essa vida, não tem ninguém que lhe cobre nada. Ninguém pergunta nada a ele, ninguém lhe faz nenhuma interrogação. Ele está descansando nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre. E aí ninguém lhe examina os passos. Ele anda como ele quiser. Não importa. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja, a ninguém. Todavia, quando Emmanuel diz todavia, a gente se prepara. Então agora é todavia, em lhe surgindo no coração a erva da fé retificadora. A erva da fé retificadora é aquela erva, é aquela fé que está brotando no coração de alguém. A fé retificadora, ou seja, a fé que vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos espirituais, a crescer. É através da fé, no sustentáculo da fé, a rocha viva da fé, é que nós vamos nos segurar para subir, para nos impulsionar para frente e para o alto. Então, quando em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Quando ele deseja se movimentar para o alto, o irmão, aí a multidão, ou os outros, como se chama vulgarmente, começam a observar e a se interessar. Então aí começam a cobrar se ele está indo bem, se ele está indo mal, se isso, se aquilo. O outro que vivia lá na pasmaceira, sem fazer nada de bom e de útil na sua vida, esse não é questionado. Mas o irmão que busca a fé retificadora, bem no comecinho da fé, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos, com acentuada vigilância. Ora, meus irmãos, enquanto o elemento, quanto nosso irmão, quanto nós estamos estagnados na nossa evolução espiritual, quando nós estamos estagnados na nossa evolução espiritual, ninguém nos observa. Simplesmente estamos esquecidos. Porém, se nós nos aventuramos a segurar na fé e tentar levantar para sair da estagnação,
crescer alguma coisa, um degrau que seja. Se você subir um degrau, já alguém que está começando a tomar conta de você. Epa, fulano subiu um degrau. Epa, você subiu um degrau. Cuidado para não cair. É isso, começa a ser observado e com acentuada vigilância, diz Emmanuel. O pobre aspirante ao título, prossegue Emmanuel, ao título de discípulo do Senhor, o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestiais. Ele é folhagem, mas estão lhe reclamando espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Então nós temos, ou nós ou os nossos irmãos, quando nos preparamos para a subida em direção ao Pai, temos que estar certos de que estamos sendo observados. E de que vão nos questionar, afinal, se você é espírita, vão te perguntar, mas afinal você não é espírita? Por que você fez isso errado? Por que você fez aquilo outro? Mas você não é espírita? Mas a pessoa está começando, está tentando subir o degrau. Ainda não conseguiu subir nem o primeiro degrau, quanto mais os demais degraus. Ainda está lutando com as suas imperfeições, uma luta terrível que há de ser vivida por todos nós que queremos chegar até o nosso Pai. E todos nós queremos. Quem não quer chegar até o Pai? Quem não quer lutar contra as suas imperfeições? Quem não quer ser melhor amanhã? Todos nós queremos, mas aqueles que não querem e que tomam conta, vigiam para ver se nós não escorregamos, se aqueles que tentam subir não escorregam, para então lhe dizerem, mas você não é religioso, você não é cristão? Pronto, vamos colocar assim. Você não é cristão? Por que você está fazendo isso? Não pode errar, quando ainda somos de uma imperfeição absurda ainda estamos a caminho. Mas quando o irmão ainda é incipiente, muito incipiente, que estava perdido, e ele se acha, de repente, de uma maneira sutil, que ele diz, eu acho que se eu subir por aqui, eu acho que eu vou conseguir me salvar. E ele então começa a subida. No que ele começa a subida, ele começa a observação sobre ele. Aí começa a observação sobre ele. É isso que Emmanuel está nos dizendo, e é uma vigilância permanente. E o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor, que não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas. É assim que funciona. Temos que estar preparados. Temos que lutar contra o mundo, contra as imperfeições que nos cercam, que são de nós, que vieram conosco. Temos que lutar contra as nossas próprias imperfeições e lutar contra aqueles que, ao invés de cuidarem das suas imperfeições, cuidam da subida do outro. O outro está tentando subir, o que ele deveria estar fazendo, mas ele, ao invés de fazer isso, está prestando atenção no outro que está indo em direção ao Pai. E ele não faz isso, mas quer impedir que o outro faça, ou então quer cobrar um preço muito alto, ou você não está fazendo as coisas direito, você isso, você aquilo, você não é cristão? Como é que você fez isso? Pois é, as perguntas são toda hora tem pergunta. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam, se escondem, voltam para o lodo. Isso é muito triste. É muito triste quando a gente pensa que o irmão que estava se esforçando abandona tudo e volta para o lodo, para
a escuridão. E prossegue Emmanuel: esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores. É uma luta insana, é uma luta terrível. Rebentar o casulo das paixões inferiores. Todos nós que lutamos com isso sabemos. Todos que lutam por vencer as suas imperfeições, todos que lutam e nós lutamos sempre, porque nós somos imperfeitos. Vivemos num mundo de provas e expiações. É difícil encontrar alguém que seja perfeito. Muito difícil. São raridades. Um Chico Xavier é uma raridade. Isso aí, dentre nós todos, nós somos assemelhados. Uns mais, outros menos, mas aqueles que se destacam ou que aparecem por alguma razão querendo subir a montanha são logo cercados e cobertos de perguntas. Cobertos de perguntas. Você não é cristão? E, por isso mesmo, diz Emmanuel, o irmão esquece o mundo que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu. Você não é cristão? Então, me mostra isso assim, assim, assim. Olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. A natureza não dá saltos. Todo espírita sabe disso e todo cristão também sabe. A natureza não dá saltos. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Tudo na sequência, tudo no seu tempo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Assim também somos nós. Jesus sempre comparando com a natureza. Assim também somos nós. Estamos lutando para vencer as nossas imperfeições. Estamos batalhando e não podemos permitir que ninguém nos afaste do caminho de Deus. Jesus disse: queres subir? Carregue a sua cruz e siga-me. Queres me seguir? Pois então carregue a sua cruz e siga-me. Ele não disse para vir com as mãos abanando, não. Ele disse para carregar a sua cruz e segui-lo. Portanto, vamos carregar a nossa cruz, vamos seguir a Jesus e alcançar, enfim, nosso objetivo. Encontrar o nosso Pai Celestial quando estivermos prontos, porque a natureza não dá saltos. Louvado seja, até a próxima semana, se Deus quiser.